prefeito Emmanuel Ferrer amanheceu hoje com uma dúvida. Pode ou não ser candidato a prefeito? Uma resolução do TSE, já publicada pela imprensa, nas redes sociais, na internet, enfim, nas televisões, põe em dúvida essa candidatura. O repórter Douglas Ferreira foi conversar com o advogado do prefeito, o doutor Tiago Ferrer, e ele garante que o prefeito está tranquilo. Não há, segundo o advogado, nenhum impedimento para que ele não seja candidato. Vamos acompanhar. O acórdão do Tribunal Superior Eleitoral é claro e diz textualmente: o vice-prefeito de 2 mandatos consecutivos que assumiu o cargo, mesmo que de forma temporária, não pode concorrer a um 3º mandato. Estaria então o prefeito Emmanuel Ferrer inelegível? O que tem que ser visto é a natureza dessa substituição, se ela foi definitiva ou se ela foi temporária. Não é a duração que ela ocorre, é a natureza dela. No caso de Teresina, o prefeito Emmanuel Ferrer, no primeiro mandato como vice-prefeito, assumiu a chefia do Poder Executivo em substituição ao então prefeito Silvio Mendes, em decorrência de uma viagem para a China. Mas essa substituição, ela teve natureza temporária. Por quê? Porque ela já tinha prazo certo para se extinguir. O prefeito Silvio Mendes, quando retornasse da viagem, retornaria ao cargo de prefeito. Então, ele nunca deixou de ser prefeito. Já na situação que está posta, foi uma substituição que durou pouco tempo, mas teve natureza definitiva, porque o titular ele tinha perdido o cargo em natureza do impeachment. Bom, eu estou aqui recebendo o advogado Daniel Oliveira, presidente do Instituto Piauiense Eleitoral. Doutor Daniel, esse assunto vai render, né? Verdade, Pedro. O tema é envolvente e a Justiça Eleitoral vai se pronunciar quando da análise do registro de candidatura do prefeito e de todos os outros candidatos. Acredito eu que a tese exposta agora pelo colega advogado me parece a mais factível, a mais razoável, tendo em vista que não houve naquela primeira oportunidade uma sucessão, mas sim uma substituição de ordem temporária. Então, nesse caso, o entendimento particular e de muitos julgados do TSE é de que isso não incorre em inelegibilidade do prefeito. Até um caso interessante, que pode servir de exemplo, de um prefeito que foi cassado e o vice assumiu. Bom, depois que o vice assumiu, foi feita uma nova eleição. E este vice foi eleito prefeito. No caso, ele não poderia concorrer ao 3º mandato, que não se coloca nessa situação do prefeito Elmano. Seria assim? Sim, até porque nessa situação do prefeito Elmano houve algo temporário, com data de início e data de retorno, digamos assim. O prefeito não foi cassado, não renunciou. Não renunciou. O que aconteceu foi em março de 2010, que aí o ex-prefeito Silvio Mendes efetuou e enviou a carta de renúncia. 2007. A renúncia. A carta de renúncia em 2010. Né? Em 2007 foi apenas um afastamento temporário. Um afastamento temporário, né? Previsto, inclusive, na lei orgânica do município, e nessas situações o vice faz a substituição temporária da chefia do executivo. Claro que quem tem a aptidão e a capacidade de decidir, de analisar, no caso concreto, é a Justiça Eleitoral. É o juiz eleitoral que vai analisar não só esse, mas todos os pedidos de registro de candidatura. Aliás, eu falei hoje... Analisando isso num contexto geral, nós podemos observar que não há motivos para entender que o prefeito Elmano está inelegível. Na minha opinião, se alguém provocar, esse fato vai parar no STF, porque é matéria constitucional. Sim. Aí o juízo primeiro grau, vai para o 2º grau, TRE, vai para o TSE, termina no Supremo. Sem dúvida. Todas as matérias eleitorais, elas são envolventes e costumam chegar até as últimas instâncias. Eu acredito que, se houver provocação, nesse caso, também não será diferente. Conversei com o procurador eleitoral, doutor Alexandre, e ele me falou o seguinte: eu não recebi a resolução e até agora ninguém provocou nada. Eu vou ter que ver a resolução, vou ler a resolução, e se houver algum indício nesse sentido, quem vai provocar é o promotor da primeira vara, por onde deve começar o processo. O processo, que é a análise do registro de candidatura, né? Que vai ser... E só para aclarar aqui a mente de alguns, quem vai julgar o caso, se
parecer é o doutor João Henrique de Souza Gomes, titular da primeira zona eleitoral de Teresina. Este juiz é encarregado de registro de candidatura. A doutora Eliana, da segunda zona, Eliana Márcia Nunes de Carvalho Couto, ela vai julgar a questão das contas, da prestação de contas. E tem ainda o doutor Antônio de Paiva Salles, da 63ª zona, que vai julgar outras pendências da justiça eleitoral. Propaganda eleitoral, por exemplo. Doutor Daniel, a partir de agora, qual é o próximo passo dos candidatos e partidos? Passar as convenções. Passadas as convenções, Pedro, os candidatos agora estão se organizando para efetuar o registro de candidatura, cujo prazo se encerra agora no dia 5, na próxima quinta-feira, agora dessa semana. Sexta-feira, oficialmente, é o dia em que hoje é permitido, né? Hoje já são 2, né? Então, sexta já agora é o dia que oficialmente é permitida a propaganda eleitoral. O candidato já pode, em tese, pedir o voto de forma direta à população em ações de campanha e de propaganda eleitoral. O que deve-se ter a cautela é para que esses gastos referentes à propaganda eleitoral e referentes à campanha de quaisquer candidatos tenham cuidado para serem incluídos na prestação de contas e que esperem a abertura do comitê financeiro, né, das contas bancárias e também do CNPJ do candidato, sob pena de se configurar gasto ilícito de campanha eleitoral, ou que é o vulgo Caixa 2. Tem que ter a conta do partido e do candidato? Tem que ter a conta do partido, que é o comitê financeiro, né? Tem que ter a conta do candidato e já existe uma conta normal do partido, que é a prestação de contas anual do partido. Então, serão 3 tipos de contas que passarão pela campanha eleitoral. A conta do partido, que já existe normalmente, a conta do comitê financeiro e a conta do candidato. A conta do candidato. Tem uma novidade aí, que é a conta da convenção, que não se cobrava antes. A prestação existe agora isso também? Eu desconheço essa informação. Prestação de contas da convenção. Não, a prestação de contas da convenção, ela entra dentro dos gastos do partido político. Pois é. Dessa conta do partido político, né? Não vai existir um comitê ou uma conta da convenção ou da coligação como um todo. É recomendado ao candidato que preste conta mensalmente? É melhor para ele? A própria lei eleitoral, ela exige que nos meses de agosto e setembro haja uma publicidade dos gastos da receita e das despesas de campanha. Então, em convenção, o candidato ele fixa o limite máximo de gastos. E no mês de agosto e no mês de setembro, ele faz a divulgação do que ele arrecadou e do que ele gastou pela internet. No mês de novembro, após a eleição, se não houver, nas cidades em que não tem segundo turno, há a prestação de contas final. E aí, depois de analisada essa prestação de conta, tem-se o prazo da diplomação dos eleitos. O Instituto está orientando os candidatos do interior da capital sobre isso? Sim, o Instituto Piauiense de Direito Eleitoral tem feito uma exitosa parceria com a Ordem dos Advogados, através da Comissão de Direito Eleitoral, do qual o presidente, o doutor Lucier Viana. Então, essa parceria, nós já fizemos cursos de Direito Eleitoral em diversas cidades do Piauí, fizemos curso em Parnaíba, que foi o último, em Floriano, Bom Jesus e Picos. No próximo dia 13, agora de julho, nós estaremos em São Raimundo Nonato. Depois visitaremos Oeiras e outras cidades ainda do estado do Piauí. Corrente, salvo engano, também será incluída dentro dessa programação. Quem é o público-alvo desse curso? O público-alvo são exatamente os pré-candidatos, né, ou futuros candidatos já agora, quando do registro de candidatura, e em especial os partidos políticos, né, que possam orientar ou ver-se orientado sobre as regras eleitorais. Lembrando que a Ordem dos Advogados também, nesses eventos e nesses momentos, faz toda uma divulgação referente ao combate à corrupção eleitoral. A Ordem tem estruturado um comitê regional, estará à disposição da população aqui na sede da OAB. O que é proibido aí? Você fala em corrupção, o que é proibido? É proibido a compra de voto, o abuso do poder, a utilização da máquina pública, é isso que é proibido, né? Nós tivemos diversas palestras orientando nesse sentido. O conselheiro federal William Guimarães fez uma brilhante palestra nos últimos eventos, ressaltando exatamente as condutas vedadas aos agentes públicos neste último ano de mandato, né? Que é exatamente o que tem que se ter uma preocupação para quem é gestor hoje não incorrer em práticas de abuso de poder, né? De abuso de poder. Como, por exemplo, a utilização de benesses ou benefícios para a população. Isso que eu ia falar. Medicamentos, artifícios que se usa ONGs para beneficiar fulano via ONGs para o candidato.
Isso é vedado. Isso é vedado pela lei eleitoral e configura abuso de poder, né? Configura a utilização da máquina pública. Outra coisa que os candidatos e os partidos políticos e a Justiça Eleitoral estará atenta é com relação à publicidade, né? A publicidade dos órgãos públicos municipais estará suspensa nesse período de campanha, né? Nos 3 meses agora. Institucional? A publicidade, sim, institucional. Então, proibida? é proibida. Então, a comunicação com a população deve ser somente no estritamente necessário em caso de calamidade, né? Então, uma das ações que deve repercutir realmente no processo eleitoral é essa, que veda essa publicidade, a continuidade da utilização das chamadas logomarcas da gestão dos prefeitos. Vamos ver uma coisa aqui, um exemplo. O PSB, só um exemplo. Sim. O PSB é o partido do governador. Sim. A eleição é municipal. Sim. Mas aí o PSB tem o seu candidato. Aí vem aquela propaganda do PSB. O PSB fez isso, faz aquilo. Isso é permitido? Não, o debate político, o debate de realização de propostas do que fez e o que não fez, isso aí é a regra do jogo. O que não pode é ter a utilização de uma ou de outra obra em benefício eleitoral. É isso que a lei veda. Mas você fazer o debate político dizendo que eu fiz, o que eu não fiz, ou que o meu adversário fez ou deixou de fazer, isso é a democracia, isso é o debate político que vai informar o eleitor, que é o ator principal do processo. O que não pode é que essas ações tenham uma conotação eleitoral, de captar o voto do eleitor em troca de um ou outro favor, de uma ou outra benesse. Aí sim incorre o ilícito eleitoral. Entrevista de rádio e TV, pode? Entrevista em rádio e TV deve ser visto com bastante cautela, desde que não, a partir agora do dia 5 e a partir agora das convenções, já está garantido o tratamento isonômico aos pré-candidatos e futuros candidatos. Podem ser feitos esses debates e essas entrevistas desde que se garanta o espaço isonômico e a isonomia entre os candidatos. Ok. Doutor Daniel Oliveira, presidente do Instituto Piauiense Eleitoral, aqui agradeço pela atenção. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, um prazer estar aqui ao seu programa e um abraço a todos os telespectadores. Obrigado. Eu vou para o intervalo. Tem resumo não, né? O resumo? Posso chamar o resumo? Então, antes do intervalo, vou chamar o resumo.